Olá, Escorpião. Para quem não me conhece, eu me chamo Marinês. Este é o canal Consultar Tarot Online. Estou fazendo a tiragem para o que está acontecendo na vida deste escorpião, desta escorpiana. Então aqui é o que está acontecendo, o que está tentando mudar ou conquistar, né? Quais são os desafios que está impedindo de avançar, qual é as mudanças, qual é a direção mais alinhada com o seu crescimento, decidir, agir. Enfim, vamos agora para a leitura. O que está acontecendo na vida deste escorpiano, desta escorpiana? Um as de copas. É o peso do presente, né? Esse as de copas está no lado sombra. Neste momento, a vida ela se apresenta como um campo minado de emoções contraditórias. Há uma frustração constante aqui, não apenas como os resultados externos, mas como o próprio processo de existir. Projetos que ficam parados no papel, sonhos que são adiados indefinidamente, e cada novo dia parece repetir o anterior, sem um avanço visível. É uma estagnação que gera uma profunda falta de criatividade, como se a fonte interna de inspiração tivesse secado, né? E as cores da imaginação se apagaram. E tudo parece cinza. E ainda mais doloroso é a sensação de decepção. E essa decepção é consigo mesmo, consigo mesma, com as pessoas ao redor, com promessas feitas ou promessas próprias ou alheias, né? Que não foram cumpridas. E essa dor silenciosa leva a um distanciamento social aqui. E não é por orgulho, mas por um cansaço emocional. Conversas superficiais que parecem vazias, laços afetivos que perdem força, não é por falta de amor, mas por medo de ser mal compreendida, mal compreendido novamente. E o que você está tentando mudar ou está tentando conquistar? Um rei de copas. Eu tô vendo aqui porque tem lugar que pega sombra e lugar que pega a luz aqui, né? Ali também, em meio àquele vazio deste as de copas aqui. Aqui também pode ser um movimento paradoxal, né? Uma devoção extrema. Talvez até uma religião, talvez a uma causa, talvez a um ideal abstrato. É como também se fosse uma entrega fervorosa. Como se fosse uma âncora, né, num mar tempestuoso. E a fé, nesse caso aqui, não é apenas espiritual, é uma tentativa desesperada de encontrar um sentido onde tudo parece sem sentido, porque é um refúgio. Mas também é um isolamento disfarçado de transcendência. E aqui o rei de copas, né? E apesar da aparência indolente, há dentro deste escorpiniano, desta escorpiniana aqui, um núcleo vivo, pulsante. É indolente, mas também entusiasta quando estimulado ou estimulada. Como uma planta que dorme no inverno, né? Mas que floresce no primeiro raio de sol. Quando algo toca a sua essência, que desperta com intensidade, os olhos brilham, a voz se transforma, os gestos ganham energia. É um entusiasmo genuíno, quase infantil, né? Que contrasta com uma apatia habitual. Então é alguém profundamente imaginativo, imaginativa, capaz de construir mundos inteiros na mente, de visualizar futuros alternativos, de criar narrativas ricas e simbólicas. Porque esse imaginário aqui, no entanto, muitas vezes parece permanecer confinado ao interior, né, por medo de não ser compreendido ou por medo de ser julgado. A sua natureza é emocional. E isso tanto é seu maior dom quanto a sua maior vulnerabilidade. Sente profundamente alegria, tristeza, amor, raiva. Tudo em tons intensos. Escorpião sendo escorpião, né? E ainda assim, essa sensibilidade lhe confere um carisma natural. E as pessoas se sentem vistas, escutadas, tocadas por sua presença.
mesmo quando ele ou ela diz pouco. Mais do que tudo, é muito intuitivo, muito intuitiva. Lê nas entrelinhas, percebe o que não é dito, antecipa mudanças sutis no ambiente. E essa intuição é um farol interno, mas que muitas vezes é ignorado porque vive em conflito com a racionalidade exigida pelo mundo exterior. Um rei de copas, a central, vindo pelo um as de copas, né? Mesmo que do lado sombra. Mas quais são os seus defeitos? Defeitos. Os teus desafios que estão te impedindo de avançar? Aqui um 5 de espadas. É que esse teu obstáculo aqui, ele não está lá fora, mas está dentro. É um conflito interno entre você querer agir e temer falhar. Entre crer em si mesmo, em si mesma e duvidar de tudo. E esse combate é silencioso, consome energia vital. E há também uma visão errada dos fatos aqui, lado sombra. Uma visão que tem tendência de interpretar eventos passados com as lentes distorcidas, focando nos erros, nas rejeições, nos fracassos, enquanto minimiza os acertos e as vitórias pequenas, mas significativas. E isso cria uma narrativa interna de derrota, mesmo quando há progresso real. Paradoxalmente, essas frustrações, elas podem ser forjadas de algo novo, uma tendência, uma nova realidade para si mesmo, para si mesma. Mas isso exige coragem, a coragem de encarar a dor não como um fim, mas como matéria-prima de transformação. Transformar o sofrimento em sabedoria, em arte, em propósito. E, acima de tudo, a dificuldade de aceitar os próprios limites, não como derrota, mas como uma parte humana. Aceitar que não pode controlar tudo, que nem sempre será produtivo ou produtiva, que precisa de descanso, de cuidado. É a aceitação que liberta, não a negação. E qual é a direção mais alinhada aqui? 6 de espadas. A direção mais alinhada com o seu crescimento, né? Um caminho de renovação aqui. O caminho do crescimento começa com uma mudança radical. Mudar o padrão de pensamento, de comportamento, deixar de ver a vida como uma série de provações e começar a enxergar ela como um processo de aprendizado contínuo. Isso implica em assumir responsabilidades pelas tuas escolhas, mesmo aquelas feitas no escuro. É preciso tomar uma decisão consciente. Não esperar por milagres, mas agir com intenção, decidir que mesmo frágil, seguirá em frente. E essa decisão traz uma renovação de foco. Deixar de perseguir validação externa e voltar-se para o que realmente alimenta a tua alma. E aí superar as dificuldades, que não significa eliminá-las, mas atravessá-las com dignidade. E nesse percurso, perceber que já está se preparando, mesmo sem saber, porque cada queda, cada dúvida, cada momento de silêncio é parte de um treinamento invisível para o próximo capítulo. E o que precisa decidir? Ó, o arcano maior, a carta da torre, o instante de virada aqui, a decisão verdadeira que não é planejada com meses de antecedência. Muitas vezes vem como uma mudança repentina, um insight, um encontro, uma crise que rompe a ilusão de controle. Nesse momento a alma diz, chega. Né? E essa decisão exige uma diligência. Não é um esforço heróico, mas é um compromisso diário. É silencioso, com pequenos atos de coragem, de levantar mesmo quando não se quer, escrever mesmo sem inspiração, falar mesmo que com medo. É o início de uma reconstrução, não de uma nova identidade, mas do retorno à essência de reconstruir a autoestima, os valores, os relacionamentos, a relação com o tempo e com o espaço interno. É uma libertação dos julgamentos, das expectativas alheias, da necessidade de provar algo. E aqui com a torre, é uma reestruturação da tua vida. Porque não quer mais caber no molde do mundo, mas é para refletir quem realmente você é. E como agir? Aqui no fundo do deck, uma rainha de copas, uma rainha de paus.
essa hora de agir agora, ela não chega com perfeição, mas ela vem com disciplina. Aquela que nasce do propósito, não da obrigação. A disciplina para manter o compromisso consigo mesmo, consigo mesma. Quando ninguém está olhando, sabe? É preciso recuperar a criatividade. Não como um talento, mas como atitude. Criar novas formas de enxergar, de sentir, de viver. Transformar o cotidiano em arte, a dor em poesia, o medo em motivação. É desenvolver adaptabilidade, de aprender a dançar com as mudanças, em vez de resistir a elas. Saber que o plano pode mudar, mas que o propósito permanece. E, acima de tudo, aplicar uma força persistente, aplicada a um objetivo, não explosões de energia seguidas de colapsos, mas um fluxo constante, como um rio que desgasta a pedra não é pela força, mas é pela continuidade. Aqui a conclusão das sombras à luz, né, essa jornada que ela não é linear. Haverá retrocessos, dúvidas, noites em que a fé vacilará, mas cada passo dado aqui com autenticidade é uma vitória. E essa pessoa em questão aqui, que começou mergulhada na frustração, no distanciamento, que hoje se reconecta consigo mesmo, consigo mesma, com os outros, com o mistério da existência, né? É como alguém que está se preparando para, às vezes, até mudar de status, mudar de país, sabe? E tudo isso gera um monte de dúvidas, gera um monte de tem momentos que tem certeza, tem momentos que não. Entende? São processos, né? E é dia a dia. Então, aqui, esse escorpiniano, essa escorpiniana, aprende que não precisa ter todas as respostas. Que basta ter coragem de continuar, de decidir, de agir, mesmo tremendo. Porque, no fundo, toda transformação começa com um único movimento. O de levantar a cabeça e dizer, estou aqui. Estou tentando. E isso já é o suficiente. Me veio bem a imagem no jogo de futebol, né? Quando o jogador ele vai até a plateia, não é plateia, é aqueles que estão assistindo, né? O jogo e diz eu estou aqui, né? E isso dá um novo ânimo, dá um novo incentivo, não só para a pessoa em questão, mas para aqueles que estão na volta também, né? Enfim, eu espero que essa leitura tenha te trazido um insight, tenha te trazido uma reflexão, tenha te trazido um momento de clareza, um momento de percepção. De você perceber que é um dia de cada vez. Calma, calma. Às vezes tem dias que é preciso apenas relaxar, né? Às vezes excesso de informação, mas nada é definitivo, tá? Então, se te trouxe algum insight, deixe nos comentários, comenta, compartilhe. Se não está inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreva. Deixa teu like, isso ajuda muito o canal, tá? Que a luz divina continue te guiando. Gratidão por você aqui. Até a próxima leitura.